Ninguém que eu conheço conseguiu ter mais tempo livre na sua rotina, no seu dia a dia, simplesmente porque começou a economizar tempo. E também nunca vi ninguém ficando rico, né, milionário, simplesmente porque começou a economizar o dinheiro do salário e guardar debaixo do colchão. Então você vai precisar fazer algo que te retorne ainda mais tempo. Ele é o bem mais precioso que a gente tem, porque a gente consegue transformar ele em qualquer outra coisa. Eu consigo transformar meu tempo em dinheiro, eu consigo transformar meu tempo em saúde, eu consigo transformar meu tempo em relacionamento de melhor qualidade, eu consigo transformar meu tempo em qualquer coisa que eu quiser. O dinheiro, eu consigo transformar também em muitas coisas, mas o meu tempo ele é muito mais importante, porque ele é escasso. Eu não consigo estocar tempo. Eu consigo estocar dinheiro, mas não consigo estocar tempo. Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa sexta live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu estou te mostrando atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias. Eu sou o professor Marcos Amorim e o tema da live de hoje é: como vou aprender a automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias se não tenho tempo para nada? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar como automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias, mesmo que você nunca tenha escrito uma linha de código antes na sua vida, o melhor de tudo, utilizando os recursos que você já tem instalados aí no seu computador. Para participar é muito fácil. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você acessar a nossa página, onde tem todas as informações sobre o que vai rolar no nosso evento. Você vai colocar o seu e-mail, clicar em Quero Participar. Na página de Obrigado, você vai clicar no botãozinho verde para entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro, recebendo todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então, se você ainda não se inscreveu, clica aqui nesse link abaixo, faz a sua inscrição e eu espero você lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Como é que eu vou aprender, como é que eu vou conseguir automatizar as minhas rotinas se eu não tenho tempo para nada? Engraçado que a última vez que eu fiz esse evento, a Semana da Automação Fiscal, normalmente eu faço uma pesquisa. Pergunto para as pessoas o que é que elas querem aprender, quais as dificuldades que elas têm, quais os desejos que elas esperam alcançar desenvolvendo essa habilidade. E uma das pessoas me deu uma resposta que eu achei fantástica. Ela disse assim: professor, eu não consigo automatizar as minhas rotinas porque eu tenho muito trabalho manual. Como eu tenho muito trabalho manual, eu não consigo tempo para automatizar as minhas rotinas de trabalho. Então, com base nessa resposta, a gente vai produzir o nosso conteúdo de hoje e vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro tópico que eu quero trazer é o seguinte: todos nós temos 24 horas por dia. Então, assim, por que é que uns têm tempo e outros não têm tempo? Quando eu falo uns têm tempo, não é porque está desempregado, está em casa sem fazer nada. Tem gente que trabalha naturalmente, né, durante o dia, faz esporte, faz atividade física, estuda, faz mil e uma coisas, e tem gente que não consegue fazer a maioria das coisas que precisam ser feitas. Então vamos tentar aprofundar um pouquinho nas causas disso. Na maioria das vezes, quando a gente fala que a gente está sem tempo, não é necessariamente verdade. Na maioria das vezes, o que acontece é que a gente não está priorizando as coisas que são mais importantes. Tá? E muitas vezes, isso é uma das vertentes. Né? A segunda vertente é aquela vertente onde a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Da mesma forma que eu falei lá nas lives anteriores, né, dos meus alunos. O que é que você quer fazer? Eu quero automatizar o setor fiscal. Então, quando você quer fazer muita coisa, já dizia minha avó, né, que muito quer nada tem, você acaba perdendo a noção até de por onde começar. Quantas vezes você já não disse ou já ouviu alguém dizer para você: cara, tem tanta coisa para fazer que eu nem sei por onde começar. Então, isso é um grande sintoma de que talvez você esteja vivendo aí na multitarefa. Para mim, hoje, na minha visão, esse é um dos principais motivos, uma das principais razões para as pessoas não terem tempo para executar as tarefas que tem para executar no seu dia a dia. Mas calma que a gente vai falar sobre isso, a gente vai aprofundar, vai ter um antídoto também que você vai poder aplicar, e ao final da live de hoje você já vai ter pelo menos uma ideia do que fazer para poder sair desse ciclo vicioso aí que a gente tem de estar sempre sem tempo. Então, vamos começar atacando aqui pela multitarefa, começar abordando aqui a questão da multitarefa. Então, por que a multitarefa ela rouba o seu tempo? Tem diversos estudos já, eu já vi alguns estudos científicos até, né, falando sobre essa questão da multitarefa. Então, a nossa atenção, ela não é... Normalmente, a gente, quando vai fazer o exame lá de direção, né, tem a atenção difusa. Você tem que olhar para frente, tem que olhar para o retrovisor do meio, para os retrovisores dos lados. Tem que estar o tempo todo com essa atenção dividida para você conseguir dirigir. Só que, na verdade, a gente não foi feito para isso. Nosso cérebro não foi projetado para isso. Então, uma lâmpada, você acende e ela ilumina
o ambiente inteiro. Uma lanterna, normalmente, ela é um feixe de luz. Então, a nossa atenção, a nossa concentração, ela é como se fosse aquele feixe de luz. Então, quando você entra na multitarefa, quando eu falo multitarefa, eu não estou dizendo de você atuar em vários setores, por exemplo, eu sou da área fiscal, mas eu também gosto do contábil, eu mexo no pessoal, eu faço de tudo um pouco. Isso é legal, isso é positivo, você ter diversos conhecimentos, é o polivalente, né? Então, vamos desambiguar aqui. Quando eu falo de multitarefa, eu estou falando de você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse cara que tem vários conhecimentos, que atua em várias frentes, é um polivalente. Isso é positivo, isso é muito legal. Eu até gostaria de ter essa habilidade dentro da área fiscal, mas eu acabei focando aqui dentro do contábil, né? Mas eu acabei focando aqui na área fiscal mesmo. Então, assim, o multitarefa é o cara que ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. É aquela pessoa, sabe, agoniadinha que ela quer fazer ao mesmo tempo 2, 3 coisas e no final das contas ela não consegue fazer nada. Então, esse tipo de comportamento muitas vezes parece que a gente está produzindo, parece que a gente está evoluindo, mas normalmente a gente chega no final do dia com aquela sensação de que, cara, não fiz muita coisa hoje, né? Eu trabalhei, me cansei, e no final das contas sinto que não produzi nada. É muito comum isso acontecer com a gente quando a gente está nesse processo aí de multitarefa. Então, por que ela é tão prejudicial? Primeiro ponto, ela prejudica a nossa concentração, ela baixa a retenção de informações no nosso cérebro. Então, muitas vezes, alguém faz uma pergunta para você e você não sabe responder. Cara, eu falei isso para você nesse instante, você não lembra? Então, aqui mesmo acontece sempre isso. Minha esposa conversa comigo e fala, ó, eu falei com você tal coisa naquele dia, você não está lembrado? Não lembro disso. Poxa, eu falei com você, você não lembra? Não. Então, não é que a sua memória está ruim. Muitas vezes, vixe, eu estou ficando com a memória fraca, eu estou ficando velho. Muitas vezes é só porque você não estava prestando atenção no que a pessoa te falou. Tem até um experimento, eu não me lembro agora qual foi, mas foi um presidente dos Estados Unidos, acho que foi o George Washington, que ele fez uma brincadeira, estava conversando com o secretário dele, ele queria provar que as pessoas não prestavam atenção ao que ao que a pessoa ia dizer. Normalmente você ia se apresentar, você apertava a mão da pessoa, dizia seu nome, a pessoa dizia o nome dela e acabou. E aí na cabeça deles, as pessoas estavam tão preocupadas em dizer o próprio nome, que elas não prestavam atenção quando a pessoa dizia o nome dela. E aí ele começou a apertar a mão das pessoas e falava para todas elas, ó, matei minha mulher hoje de manhã, matei minha mulher hoje de manhã. E ele foi falando com todas as pessoas que ele conheceu naquele dia essa frase, e só uma pessoa perguntou para ele, você falou o quê? Ou seja, todas as outras pessoas estavam tão preocupadas em falar o próprio nome que esqueceram de escutar, esqueceram de prestar atenção. Estavam prestando atenção no que iam dizer para o presidente e esqueceram de escutar o que ele tinha a dizer. Então, isso é muito comum no nosso dia a dia. A gente está tão focado nas outras coisas que vão vir no futuro que a gente acaba esquecendo de focar no presente. E aí, não raro, a gente tem que voltar repetidas vezes para conferir coisas que a gente não lembra mais. Pô, acabei de olhar isso aqui e volta para conferir. Porque você não estava prestando atenção, você não estava focado naquele momento. E a multitarefa acaba contribuindo para isso. Fora as questões de saúde, né? Então, normalmente a pessoa que é multitarefa, ela é meio zonza da cabeça, meio doida. Você conversa com ela, ela está falando com você, já está falando de outro assunto, já sai correndo, você nem consegue falar com a pessoa direito, porque ela está tentando resolver tudo de uma vez só. Então, eu particularmente, foi boa parte da minha vida assim, ainda luto com isso hoje, ainda tento ser um pouco mais focado em cada tarefa, porque ao contrário do que a gente imagina, né, a gente não faz isso porque a gente acha bonita, porque está na moda. A gente faz isso porque a gente acredita que tem um benefício real. Qual o benefício real hoje da multitarefa na cabeça, né, das pessoas que acabam fazendo isso? É que dessa forma eu produzo mais. Só que isso já está provado, né, extensivamente que é apenas uma ilusão. Porque toda vez que você para uma tarefa para começar uma segunda tarefa, você tem que se adaptar àquilo. Onde foi que eu parei? O que é que eu preciso fazer daqui para frente? E aí você começa a entrar nessa tarefa. Quando você para essa e volta para a anterior, você não começa já a executar. Você tem que parar para onde foi que eu parei, o que é que eu preciso focar aqui, daqui para frente. Aí você vai lá e volta para aquela atividade. Então, esse pulo constante, né, de foco, você mudando cada momento ali de atenção, de tarefa, vai gerando um aumento da complexidade até do que você está fazendo, porque você está com informações ainda da tarefa anterior já tentando produzir algo diferente daquilo que você estava fazendo. Então, chega um momento que você está meio com um curto-circuito na sua cabeça, você perde muito mais tempo nessas transições entre tarefas do que se você sentasse e focasse numa coisa só. Então, a multitarefa ela acaba sendo muito prejudicial por conta disso. Vou dar um exemplo para vocês, quem atua aí na área fiscal, quem já trabalhou em escritório de contabilidade.
Quem nunca gerou um DARF de um imposto para uma empresa com CNPJ de outra? Eu mesmo já fiz isso algumas vezes, na época que eu trabalhava em escritório. Você vai lá e troca o CNPJ da empresa. Por que isso acontece? Muitas vezes porque você está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso não só vai prejudicar sua produtividade, como ainda vai acabar gerando efeitos colaterais como esses, que vão fazer com que você perca ainda mais tempo, que você vai precisar fazer uma correção disso, fazer um redarf, você vai precisar pedir assinatura dos clientes, entrar com um processo na Receita Federal, isso deve gerar um certo estresse lá com os clientes, então acaba gerando muito mais prejuízo do que coisas positivas, coisas boas que você pode ter. Além da ansiedade que eu já falei, né? Então, é muito comum as pessoas que têm esse comportamento de multitarefas estarem sempre ansiosas, sempre preocupadas, com taquicardia, deita para dormir, sonha com o trabalho, acorda de manhã já preocupado. Meu Deus, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que enviar tal declaração, vence hoje. Já está o tempo todo ligado no 220. Né? Então, é muito comum esse tipo de comportamento e é algo que não é produtivo. Né? Se isso fosse produtivo, pelo menos a gente tinha essa justificativa. Não, eu sou assim porque isso dá resultado, né? Eu consigo produzir mais assim. Só que no final das contas não é isso que acontece. O que a gente acaba vendo é muito pelo contrário. Além da gente não conseguir a produtividade que a gente acha que vai conseguir com esse tipo de comportamento, a gente acaba gerando mais problemas profissionais e de saúde para a gente mesmo. Então, como que a gente faz para abandonar esse comportamento de multitarefa, né? Lembrando que a gente está querendo alcançar uma produtividade maior. Então, eu estou deixando algo que eu acredito que vai me ajudar a ser mais produtivo, que vai me ajudar a executar meu trabalho de uma forma mais precisa, de uma forma mais rápida, só que eu quero substituir isso por algo que seja melhor. Então, a multitarefa não é esse caminho, a gente já tem diversos estudos comprovando isso, e existem outras formas de a gente fazer isso. Tá? Então, vou estar aqui sempre defendendo a automatização de rotinas, mas existem coisas que você pode fazer entre um estágio e outro. Não necessariamente só automatizar as suas rotinas de trabalho vão te dar essa produtividade extra. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas das coisas que eu apliquei na minha própria vida para que me ajudasse a produzir mais. E aí, no final, a gente vai falar sobre essa questão da automatização. Tá? Mas tem coisas que você pode fazer, que você pode otimizar na sua vida e que vão te ajudar a ter um desempenho superior. Então, por exemplo, hoje de manhã aconteceu isso comigo. Então, já há alguns dias eu estou aqui na preparação do evento da Semana da Automação Fiscal, então acaba ficando muita coisa para a gente fazer e normalmente você começa a ficar um pouco mais tenso, um pouco mais preocupado com uma série de atividades para fazer. Normalmente eu tenho uma lista das atividades que eu faço no meu dia a dia. Então, eu tenho uma planilhazinha mesmo, daqui a pouco a gente vai falar inclusive sobre isso, vou explicar como que você pode fazer isso para você. E eu tenho lá todo dia, eu paro uma vez por mês e eu planejo meu mês inteiro. Ó, esse mês eu tenho isso e isso para fazer, nesses dias eu vou fazer isso aqui, eu vou organizando lá. Só que nessa última semana, por causa dessa correria, né, eu acabei deixando de lado. Hoje eu não vou olhar isso aqui não, vou focar aqui nas coisas que são mais urgentes, que são mais importantes, depois eu vejo isso. E nisso se passou uns 2 ou 3 dias que eu não olhei essa minha planilha de cronograma de atividades. E aí hoje eu acordei com a cabeça em parafuso, com 300 coisas para fazer na minha cabeça, cara, como é que eu vou começar? Aquela sensação de que eu não sei por onde começar, eu não sei como é que eu vou fazer, o que é que eu vou priorizar hoje. E aí, como foi que eu resolvi isso? E aí eu lembrei, cara, você não tinha uma planilha, um cronograma de atividades lá que você usava para poder definir essas coisas? Cadê esse negócio? E aí eu lembrei, não, pô, é verdade, vou voltar. Então, uma outra coisa que você pode fazer, além, no caso eu gosto de usar a planilha porque eu consigo ter uma visão do mês inteiro, mas tem gente que é mais analógica ainda, que gosta do papel e da caneta. E foi assim que eu comecei, inclusive. Você pode usar um pedaço de papel, uma caneta ou um caderninho e colocar lá o dia tal e as atividades que você precisa fazer naquele dia. Normalmente você tem algumas atividades que são prioritárias, que são mais importantes de serem feitas. Então, você vai listar quais são as tarefas que você precisa fazer e marca, sabe, com uma cor diferente, uma estrelinha, uma bolinha, alguma coisa assim, as atividades que são as mais importantes. São aquelas atividades que, cara, se eu conseguir fazer isso, eu vou terminar o dia com aquela sensação de que, dever cumprido, eu consegui fazer o que eu precisava fazer hoje. Então, uma forma de você começar que vai te ajudar bastante é um dia de cada vez. Então, acordo de manhã, cara, tem tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Isso normalmente deixa a gente ansioso, né? Atrapalha até a qualidade do nosso sono. Então, pega um pedaço de papel e escreve. E aí, a multitarefa, ela tá tão arraigada na nossa cabeça, né? Que qualquer coisa que a gente for fazer que não seja estar
trabalhando, mas no final das contas a gente acaba percebendo depois que é apenas se ocupando, a gente acha que vai estar perdendo tempo. Claro, o tempo que eu vou parar para escrever no papel que eu vou fazer no dia, eu já estou fazendo. Então eu não vou nem perder esse tempo. Só que muito pelo contrário. A minha experiência prática ela vem mostrando que quanto mais tempo eu gasto, não quanto mais tempo, né? Mas quando eu gasto um pouco de tempo no meu planejamento, a execução é muito melhor. Inclusive, o que eu ensino para vocês, né, o método que eu ensino no meu treinamento, que é o método DMI, ele parte justamente desse pressuposto. Vamos primeiro definir onde a gente quer chegar, vamos planejar como é que a gente vai fazer esse percurso e só depois a gente vai executar. E não gasta muito tempo. Normalmente eu gasto 5, 10 minutos para definir qual é o meu problema, para mapear os passos que eu vou dar até chegar na solução, e depois eu começo a implementação. A implementação, naturalmente, ela vai demorar mais tempo. É muito mais fácil você ter uma ideia do que concretizar essa ideia. Mas é muito importante que você tenha clareza do que você está fazendo. Eu lembrei agora de uma frase do Thomas Edison, que ele falava que é 1% inspiração e 99% transpiração. Então, o que é que ele quer dizer? Quer dizer que ter a ideia é fácil, né? Todo mundo tem grandes ideias, o tempo todo, está fluindo na nossa mente. Agora, o problema é você pegar essa ideia e transformá-la em algo concreto. Para isso, você vai precisar muito mais do que a atitude, né? Do que a força de vontade de fazer, de executar, mas você vai precisar desse 1% de inspiração, desse planejamento que vai te direcionar para as coisas que são mais importantes ou que vão gerar o resultado que você deseja alcançar. Então, como que eu faço para sair desse ciclo, né, de terminar e a gente estar o tempo todo focado em alguma coisa, no final das contas a gente não está produzindo, a gente está apenas se ocupando, eu começo a ser verdadeiramente produtivo. Então, o fato de ser produtivo não quer dizer que você está o tempo inteiro trabalhando. E eu digo isso porque eu passei boa parte da minha vida, lá de 2014 até 2019, mais ou menos, ou 2020, acordando 5 da manhã e dormir meia-noite, porque eu tinha que trabalhar. E hoje, olhando para trás, eu percebo que eu não estava o tempo todo trabalhando. Então, muitas vezes, você para responder um e-mail, você vai ver algum vídeo no YouTube, por exemplo, para resolver alguma questão do seu trabalho, e dali você se distrai, começa a ver alguma coisa que não tem nada a ver, e quando você vê já passou meia hora. Então, aqui no meu trabalho eu uso muito o Facebook, o Instagram, preciso fazer postagens lá para vocês, os nossos conteúdos, e muitas vezes eu entro, e aí você começa a ver um post de alguém interessante, algum amigo seu colocou alguma coisa ali que você achou legal. Quando você vê, já passou 20 minutos, já passou 30 minutos, você estava ali, você se distraiu. Então, as mídias, elas são feitas para isso, elas são programadas para isso. Então, muitas vezes, você acaba se dispersando. E, às vezes, você não está nem se distraindo, né, ou vendo alguma coisa de alguém. Às vezes, é até questão de trabalho mesmo. Começa a ver uma questão, e aí, de repente, você vê um outro. Ah, lembrei que tem tal outra coisa aqui que eu preciso ver. E aí, você vai lá, vai estudar sobre aquela outra coisa, e quando você vê, passou o dia inteiro. E, no final das contas, você não produziu nada efetivamente. Então, muitas vezes, a questão da preparação também pode ser uma distração. Então, eu passo o dia inteiro estudando, me preparando, vendo maneiras diferentes de fazer e parece que eu estou trabalhando, parece que eu estou produzindo. Mas, no final das contas, eu não estou produzindo, porque eu não estou pegando aquilo e não estou aplicando na prática. Por que isso muitas vezes não é efetivo? Porque muitas vezes a gente assiste, absorve uma grande quantidade de conteúdo, a nossa retenção é muito baixa, e na hora de aplicar a gente não lembra de nada. Então, tem que voltar a assistir de novo para poder refazer todo aquele processo. Então, é algo importante da gente estar atento que uma coisa eu estar ocupado, outra coisa eu estar produzindo. E como é que eu sei se eu estou trabalhando, se eu estou me ocupando ou se eu estou produzindo? Normalmente, quando você está se ocupando, pelo menos acontece assim comigo, você sente uma sensação de que você está perdendo tempo. Cara, eu deveria estar fazendo outra coisa, não deveria estar fazendo isso aqui. Normalmente eu tenho essa sensação. Quando eu estou produzindo, eu começo a ter uma sensação de paz, de tranquilidade, de progresso. Cara, eu estou avançando, olha o que eu já consegui fazer hoje. Normalmente é essa sensação que eu acabo tendo quando eu estou ali produzindo alguma coisa. Então, essas são dicas que são simples, né? E muitas vezes, por serem tão simples assim, a gente acaba ignorando, a gente acaba deixando de lado e deixando de colher os frutos que isso traz para a gente. Então, como eu falei, né, eu tenho aqui um cronograma que eu consigo observar o meu mês inteiro. E isso me dá uma tranquilidade até para remanejar as tarefas, as minhas atividades. Então, a primeira forma de você ganhar um pouco mais de tempo é essa, você usar simplesmente um pedaço de papel e uma caneta
e riscando, dá um prazer enorme. Vocês imaginam quando você coloca lá no pedaço de papel a tarefa que você tem para fazer, depois você risca aquela tarefa que você fez, dá uma descarga de dopamina. Tem até estudos falando sobre isso, dá uma descarga de dopamina no seu cérebro, e você se sente muito bem por ter concluído aquela atividade que você se propôs a fazer. Você planejou, executou, e aí você foi lá e riscou. Aquilo dá uma sensação bem legal em você. E o segundo nível, que é o que eu utilizo, né? Aí para quem já quiser ir dar um passo mais além, é a questão do cronograma de atividades. Então, que é algo bem simples. Basicamente, o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma planilha, que pode ser uma planilha no próprio Excel ou no Google Sheets, né? A planilha lá em nuvem, eu até recomendo que seja essa, que você consegue acessar de qualquer lugar, caso você tenha necessidade. Então, uma planilhazinha simples, você vai colocar, cada coluna você vai colocar uma data. Então, agora a gente está em março, então 1º de março, 2 de março, 3 de março até o dia 31. Normalmente eu coloco do dia 1 até o dia 31, todos os meses, depois eu só vou cortando lá quando dá menos dias. Então, você vai colocar lá, dia 1, normalmente eu gosto de colocar embaixo também o dia da semana, né? Se é segunda, se é terça, eu vou me planejando em cima disso. E eu vou observando, ó, esse mês, normalmente você tem as mesmas coisas para fazer, né, ao longo do mês. Uma coisa ou outra que vai mudando. Então, eu pego as tarefas que eu tenho para fazer no início do mês e já vou alocando. Ó, eu quero fazer isso aqui, nessa data, isso aqui nessa data, isso aqui nessa data. E eu vou planejando o mês inteiro. Quanto tempo que eu demoro para fazer isso? Mais ou menos aí 30 minutos, 1 hora no máximo. Acho que nunca cheguei a 1 hora. Principalmente depois que a primeira vez talvez demore um pouquinho mais, porque você vai organizar, você vai pensar nas atividades. Mas do segundo mês para frente, você vai copiar e colar e tirar as coisas que aconteceram ali, que foram exceções, que você não faz todo mês. Mas quando você faz isso, o que é que vai acontecer? Você vai começar a ter uma visão de longo prazo, uma visão do seu mês inteiro. E nessa visão que você vai ter do seu mês inteiro, você vai começar a perceber o seguinte: tem dias da semana, né, que você acumula uma quantidade de atividades muito grandes. Então, sei lá, toda terça-feira é o dia que eu mais tenho atividade para fazer. E toda quinta-feira é o dia que eu tenho menos atividades. Eu não tenho, sei lá, quase nada para fazer na quinta-feira. Então, o que é que você começa a fazer agora? Você começa a utilizar o seu tempo de forma estratégica. O nosso tempo é o bem mais valioso que a gente tem, tá? Então, a gente tem que cuidar bem dele. A gente se preocupa muito hoje com o preço da gasolina, né? Então, eu vou sair daqui para ir em 2, 3 lugares, eu faço uma logística disso, eu planejo como é que eu vou fazer para não dar viagem de balde, para não gastar mais recursos do que o necessário. Só que a gente não faz a mesma coisa com o nosso tempo. E a gente precisa fazer isso porque é algo que, se a gente perder, não tem como recuperar. Se eu gastar 1 litro de gasolina, eu consigo ir lá no posto comprar de novo. Mas se eu gastar 1 hora do meu tempo, não tem como recuperar essa 1 hora que eu gastei. Então é algo que a gente precisa dar uma atenção, é algo que a gente precisa estar se preocupando. Então vamos lá. Com essa planilha, eu consigo ter enxergar de uma maneira mais clara o meu tempo. Eu tenho essa mobilidade. Isso vai me ajudar a alocar as atividades que eu tenho ao longo do meu mês de forma mais estratégica. Então, se eu sei que toda terça-feira é o dia que eu mais tenho atividades, eu vou começar a observar essas atividades da terça-feira e vou ver o que é que eu posso fazer. Será que tem alguma coisa que eu posso jogar para quarta? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer na segunda? Ou que eu posso jogar para quinta-feira da semana anterior, que é o dia que eu tenho mais tranquilo? E você vai começando a ver isso. Outra coisa também, você vai começando a ver, por exemplo, quando eu trabalhava no escritório, eu tinha uma rotina de, nos primeiros dias do mês, a gente, dia 1, dia 2 ali, a gente já fazia o ISS, normalmente é assim que a gente faz. Depois vinha o ICMS, e a gente ia passando, né? Simples Nacional, aí vem o PIS e COFINS, vem as antecipações do ICMS, lá no trimestre, o imposto de renda e a contribuição. Então você cria meio que um costume, você tem uma grande quantidade de empresas para trabalhar, e você sabe que dia 15, por exemplo, é dia de mandar as empresas do Simples, dia 20 é dia de mandar o PIS e COFINS e as antecipações do ICMS. Aqui no meu caso, dia 25 é o dia da gente enviar o SPED fiscal, dia 20 tem DMA. Então você vai se baseando muito pelo prazo da declaração, pelo prazo do imposto. E muitas vezes realmente a gente não tem tempo para poder entregar antes. Mas quando você começa a organizar suas tarefas dentro de um cronograma como esse, uma coisa simples, você vai começar a enxergar buracos que você tem no seu dia que você pode remanejar. Então, quando eu enxerguei isso, eu comecei a observar o seguinte: cara, eu consigo enviar aqui os SPEDs que eu tenho para enviar muito antes. Eu não preciso esperar chegar o dia 25 para enviar em cima do dia no prazo. Eu posso enviar isso no dia 15. Porque normalmente eu fecho o SPED antes de enviar o ICMS. O ICMS vai de dia 9. Então, dia 10, dia 11, eu já posso enviar o meu SPED fiscal. Não preciso ficar esperando lá na frente.
Por quê? Porque eu consegui enxergar quais eram as atividades que eu tinha, quais as lacunas de tempo, quais os dias mais tranquilos que eu tinha de atividade. Eu comecei a realocar essas coisas para trás. Isso começou a me dar uma tranquilidade maior. Eu chegava dia 25, cara, na primeira vez você vai estranhar. Pô, hoje é dia 25, eu já mandei mesmo, você vai lá, vai conferir, vai ver se está tudo certo. E aí, daí para frente, você vai começando a relaxar mais, porque você vai criando essa rotina. Você vai desenvolvendo esse costume de fazer as coisas sempre antes. Tudo aquilo que é urgente, ele se torna urgente porque você deixou de fazer algo importante. Tem 4 escalas, né? Coisas que são urgentes, coisas que são urgentes, mas não são importantes, são importantes. Eu não lembro mais, mas é isso aí. Tem os 4 quadrantes, se não me engano. Eu comecei a perceber isso. Tudo aquilo que é urgente é algo que é importante e que não foi feito. Então, por exemplo, enviar o meu SPED fiscal é importante. Eu envio lá dia 25. Então, é importante do dia 1 até o dia 24. Quando chega no dia 25, ele se torna importante e urgente. Então, tudo aquilo que é importante, que a gente não cuidou, ele se tornou urgente lá naquela data do vencimento. Declaração de imposto de renda aí, então, é algo importante de se fazer. Tem muita gente que não faz, vai deixando, vai empurrando. Quando chega no último dia, os contadores somem, você não consegue conversar com ninguém. Por quê? Porque está todo mundo fazendo a declaração de imposto de renda. Nos tornou importante e urgente. E tem as coisas que são urgentes mesmo. Não é importante, mas é urgente, precisa ser feito agora, porque foi algo que aconteceu ali no momento. Então, sempre vai existir esse tipo de coisa, mas se a gente puder contribuir, né, quanto menos urgente a gente fizer a nossa rotina, né, as coisas que a gente precisa fazer, quanto menos peso na urgência a gente der, melhor para a gente. Né? Mais saúde mental a gente vai ter, mais tranquilidade, menos ansiedade. Isso é muito positivo. Agora, como que eu faço se eu quiser? Isso você vai fazer para economizar um pouco do seu tempo. Vai ter um pouco mais de tempo livre na sua rotina, no seu dia a dia. Só que, da mesma forma que você trabalha, você tem seu emprego, você tem seu salário, e você guardar o dinheiro que você tem debaixo do colchão, ele vai te dar um pouquinho mais de dinheiro, certo? Mas ele não vai se multiplicar debaixo do seu colchão. O que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar investir esse dinheiro. Vai precisar investir ele em algum recurso, fazer algum investimento, fazer alguma coisa com esse dinheiro para ele não ficar parado. Vai ter o risco de você perder o seu dinheiro, mas também tem a possibilidade de você exponenciar os seus ganhos. Então, é sempre um balanço aí que você precisa fazer. Então, nesse caso, você vai conseguir economizar seu tempo. Só que ninguém que eu conheço conseguiu ter mais tempo livre na sua rotina, no seu dia a dia, simplesmente porque começou a economizar tempo. E também nunca vi ninguém ficando rico, né, milionário, simplesmente porque começou a economizar o dinheiro do salário e guardar debaixo do colchão. Então você vai precisar fazer algo que te retorne ainda mais tempo, né? Ou no caso, se a gente fez a analogia com dinheiro, que te retorne ainda mais dinheiro. Isso é o que vai fazer com que você seja cada vez mais próspero financeiramente. E com relação ao tempo, a mesma coisa. Ele é o bem mais precioso que a gente tem, porque a gente consegue transformar ele em qualquer outra coisa. Eu consigo transformar meu tempo em dinheiro, eu consigo transformar meu tempo em saúde, eu consigo transformar meu tempo em relacionamento de melhor qualidade, eu consigo transformar meu tempo em qualquer coisa que eu quiser. O dinheiro, eu consigo transformar também em muitas coisas, mas o meu tempo ele é muito mais importante, porque ele é escasso. Eu não consigo estocar tempo. Eu consigo estocar dinheiro, mas não consigo estocar tempo. Então, com o tempo, eu consigo produzir dinheiro, por exemplo, fazer dinheiro, estocar dinheiro. Com o dinheiro, eu consigo comprar o tempo de outras pessoas. Normalmente é assim que as empresas funcionam. Então, alguém tem dinheiro, compra o tempo de outras pessoas e com o tempo que as coisas são produzidas. Então, como que eu faço se eu quiser exponenciar meu tempo, se eu quiser ter mais tempo disponível para investir em outras coisas, inclusive, por exemplo, em aumentar os meus rendimentos financeiros? Você vai precisar investir esse tempo seu, que você conseguiu economizar, em algo que vai te dar um retorno ainda melhor. E aí que entra a automatização das rotinas, né, das suas rotinas fiscais e tributárias. Então, quanto mais você investir o seu tempo em automatizar as tarefas que você tem no seu dia a dia, mais tempo livre você vai ter. Quanto mais tempo livre você tiver, mais você vai conseguir investir na sua carreira, na sua saúde, na sua profissão, e mais resultados você vai ter. Então, começa a se tornar uma bola de neve. Eu quero ser promovido. Para você ser promovido, você vai precisar desenvolver uma série de habilidades. Mas eu não tenho tempo. Então, você vai precisar começar a economizar tempo ou ser mais radical. Quando eu comecei, por exemplo, eu estudava
Normalmente eu tirava para estudar mais pesado no final de semana. Então, sexta-feira de noite eu ia para casa, eu ficava estudando até 3, 4 da manhã, no sábado também, no domingo eu descansava para poder na segunda-feira ir trabalhar. Então, foi assim que eu fui conseguindo construir aí as minhas automatizações que me renderam mais na frente, né, uma qualidade de vida melhor em todos os aspectos falando. Então, não tem jeito, você não vai conseguir, economizando um pouquinho de tempo aqui, ter uma grande quantidade de tempo disponível lá na frente, lá no futuro. Você vai precisar utilizar o seu tempo de uma maneira inteligente para que com ele você consiga construir algo que você acha que é de valor para você. Para mim é valoroso estar com minha família. Então você vai começar a estudar, utilizar o seu tempo para investir em algo que vai te trazer um pouco mais de tempo para que você consiga gastar esse tempo com sua família. Eu quero aumentar meu salário. Então você vai começar a investir o seu tempo em algo que vai te trazer esse retorno financeiro. Então, a automatização de rotinas ela vai te proporcionar isso, que você consiga criar esse tempo para que você consiga converter depois esse tempo nas coisas que são mais importantes para você. Então, esse é basicamente o recado que eu queria deixar aqui hoje nessa live e aproveitar para reforçar o nosso convite aí para você participar da Semana da Automação Fiscal, onde eu vou te ensinar como é que acontece essa mágica e como é que você consegue utilizar esse tempo, investir esse tempo para que ele retorne para você os benefícios que você deseja. Entre a área fiscal e tributária, normalmente eu aponto 3, né, que é ter mais tempo livre, aumentar o salário e obter reconhecimento profissional. Durante esse evento eu vou te mostrar qual o mecanismo que você vai utilizar, que vai te proporcionar, que vai te possibilitar ter acesso a esses benefícios. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link, você pode clicar, vai cair lá na nossa página de inscrição, onde tem todas as informações sobre o que vai rolar no evento. Coloque seu e-mail, clique em Quero Participar. Página de obrigado, clica no botãozinho verde para entrar no nosso grupo de WhatsApp e eu espero você na nossa próxima live. Gratidão por ter me acompanhado até aqui e a gente se vê na nossa live 7 de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Até lá. Tchau, tchau.